Olá, hoje vamos conversar sobre um dos maiores contos da literatura mundial, um clássico do terror, O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Creio eu que Edgar Allan Poe dispensa comentários. Acho que todo mundo que tem um conhecimento básico da literatura clássica já ouviu falar desse nome. Edgar Allan Poe é considerado o pai da literatura policial porque é ele que cria o primeiro detetive literário, Auguste Dupin, e Edgar Allan Poe não é conhecido apenas por isso, como se já não fosse bastante, porque ele também foi poeta. Ele escreveu o grande poema O Corvo, que foi traduzido aqui para o português pelo Machado de Assis no Brasil e pelo Fernando Pessoa em Portugal. Edgar Allan Poe foi também ensaísta. Os seus ensaios mais famosos são A Filosofia da Composição e O Princípio Poético, principalmente A Filosofia da Composição, onde ele traça várias ideias que, embora ele tenha as pensado para a poesia, para os seus poemas, tomando ali como exemplo seus próprios poemas, é um texto que também é utilizado para analisarmos contos. Ele tem uma magnitude incrível pela forma com que ele analisa sua própria obra. Mas creio eu que os contos mais famosos do Poe são os contos de terror, os contos de imaginação e mistério, podemos dizer assim também. Bom, aqui no Brasil nós encontramos várias edições dos livros do Poe. Eu creio que a mais famosa atualmente seja a da Dark Side Books, mas eu tenho essa daqui que também é uma edição muito boa da Tordesilhas, e ela tem uma dust jacket, que é de certa forma uma capa que sai, uma jaqueta de livros, né? Que sai, que é essa daqui então, que tem a ilustração da capa do Harry Clarke. Mas a capa original do livro é essa, é uma capa dura. É um livro que traz muitos contos do Poe, não são todos. E eu gosto muito desse livro, apesar de que as páginas acabaram ficando bem danificadas. E não é um livro tão antigo, eu comprei ele novo. Mas tudo bem, eu acho ele muito bonito. Esse livro tem também o prefácio do Charles Baudelaire, que foi um importante teórico e poeta francês. E o Charles Baudelaire era grande leitor, era um grande fã de Edgar Allan Poe. Inclusive, muitas das traduções que nós tínhamos aqui no Brasil eram feitas pelo Charles Baudelaire do inglês para o francês, e aí o pessoal do Brasil traduzia do francês para o português. Então a gente tem um contato muito forte com o Charles Baudelaire também por aqui. Nesse prefácio que o Charles Baudelaire traz aqui nesse livro, ele fala muito da noção de imaginação dentro da obra do Poe, porque, enfim, quem conhece, quem já leu o Poe, sabe muito bem que os textos dele nos levam para caminhos inimagináveis. Então é muito mais do que apenas uma história de terror que vai te assustar. Ela, além de provavelmente criar essa atmosfera de suspense, de medo, de aflição, ela também vai trazer uma grande reflexão sobre a condição humana. E eu acho que é nisso que o Poe trabalha muito bem, porque ele subverte uma falsa ideia de que a literatura de terror é uma literatura voltada exclusivamente para o medo, como se ela não pudesse trazer reflexões para nós. E o Poe mostra que pode sim. Inclusive, em O Gato Preto, é justamente isso que nós vamos ter, uma narrativa que vai avaliar psicologicamente esse narrador. E é claro, não é aquela narrativa que vai te dar tudo pronto, você tem que estar disposto a abrir os seus olhos e ter um olhar mais crítico e mais atento para ver os indícios que são deixados no conto desde o início. Eu tenho uma mania de falar do contexto do autor antes de colocar a sinopse do conto, e aí eu acho que nesse ponto muita gente já desistiu do vídeo, mas fazer o que? Sou assim. E vamos para o sinopse então desse conto antes de fazermos uma pequena análise. Como se eu já não tivesse analisado algumas coisas aqui, mas tudo bem. Bom, esse conto foi publicado em agosto de 1843 em um jornal nos Estados Unidos. E é interessante que esse conto é frequentemente comparado com outro conto do Poe, que é O Coração Denunciador ou O Coração Delator. Temos essas duas traduções aqui no Brasil. Em inglês seria The Telltale Heart. E O Coração Denunciador também traz o narrador perturbado, enfim, que a sua mente acaba o entregando, e é um conto muito parecido com o Gato Preto, assim, em diversos aspectos. Realmente parece que muda só a situação central, mas o personagem, o protagonista ali da história, parece ser praticamente o mesmo. E é interessante que O Coração Delator foi publicado no mesmo ano, só que em janeiro, e o Gato Preto foi publicado então em agosto, conforme já mencionei. E o que nos leva a crer que talvez o Poe ele tenha reestruturado o Coração Denunciador
de uma forma mais ampla, uma forma que possibilitasse uma análise, uma reflexão maior, e então escreveu O Gato Preto posteriormente, que seria de certa forma então uma melhoria do Coração do Enunciador, embora algumas pessoas ainda prefiram o Coração do Enunciador. Mas eu acho que O Gato Preto acaba sendo um conto aí que é inclusive mais famoso do que o Coração do Enunciador e mais querido pelos leitores, porque ele traz esses elementos mais místicos, esses elementos que remetem realmente ao terror, como o próprio gato preto, que nós sabemos que tem toda uma lenda por trás dele, enfim. Então aqui nós temos um narrador que de início parece ser uma pessoa comum, ele é casado, e ele conta que desde a sua infância ele tinha uma grande afeição pelos animais, todos os tipos de animais, pássaros, cães, gatos, porém os gatos eram seus preferidos. E aí a sua esposa também compartilhava dessa mesma afeição por animais, então eles tinham alguns pets em casa, e um deles era o gato Pluro. E aí, esse gato era um gato preto, justamente, e o nosso narrador, à medida que ele vai contando essa história, ele vai nos contando também uma história paralela, que é a sua história com relação à bebida, ao alcoolismo, porque ele começa a ficar viciado em bebidas. Nós não sabemos assim ao certo tudo aquilo que ele bebia. Em algumas partes da história ele até conta, mas em algumas ele diz e coisas mais fortes. Então fica aí meio que subentendido. Mas o fato é que, devido a essa bebida dele, ele começa a ficar perturbado. Enfim, ele chega em casa bêbado e ele começa a agir de forma diferente, então isso assusta os seus animais. E aí ele percebe que o gato começa a fugir dele, que o gato, que era o seu melhor amigo, começa a evitá-lo. E ele fica com muito ódio disso, então ele acaba arrancando o olho desse gato. E aí, é claro, mais ainda que o gato vai fugir dele, o gato se recupera mesmo sem um olho, então demora alguns dias ali, mas ele fica novamente bem, entre aspas, né? Não sabemos ao certo como, que medida alguém que perde o olho pode ficar bem, mas enfim, é o que a narrativa nos traz, que o gato se recupera. E aí, esse gato ele continua na casa porque ele tinha uma afeição pela mulher do nosso narrador, mas ele foge rapidamente sempre que vê esse nosso narrador se aproximar, porque, enfim, devido à bebida, sobretudo, ele estava cada vez mais violento, mais perturbado. E aí ele vai nutrindo um ódio muito grande desse gato, porque ele fica com uma extrema raiva da rejeição, porque o gato rejeita ele, o gato foge dele, então ele não se conforma em não ter mais esse apego do gato para com ele, tendo em vista que o gato era o seu melhor amigo. Então ele fica com ódio disso como se ele não fosse a pessoa que causou isso. Então a narrativa, em alguns momentos, ela deixa o leitor extremamente com ódio de tudo aquilo que está acontecendo de fato. E aí eu gosto muito de uma teoria do Ricardo Piglia, que é um teórico argentino, que ele tece algumas teses sobre o conto no seu livro Formas Breves. E uma dessas teses, inclusive a primeira tese, é que um conto sempre conta duas histórias. Então nós vamos vendo ali que, na verdade, toda essa narrativa inicial é uma história que está na superfície. O que está por baixo, o que vai ser nos revelado lá no fim, é a grande história desse conto, que aí já seria spoiler se eu contasse para vocês. E aí também há uma segunda teoria do Piglia de que diz que essa segunda história, a história que tem os seus indícios ali desde o início, mas que é só no final que ela vem à tona e nós a entendemos, que essa história, na verdade, seria a chave do conto. Eu gosto muito dessas duas teses dele no seu livro Formas Breves, e eu creio que nós conseguimos ver muito bem isso aqui em O Gato Preto. Então, se você quer ler um conto no qual você consegue entender o gênero conto, além, é claro, de apreciar o conteúdo, a história, o enredo, a narrativa, leia esse conto. Bom, e essa foi a parte aí sem spoiler. E agora trarei alguns comentários sobre o final, então se você não gosta de spoiler, pare o vídeo agora e alerta de spoiler dada. Vamos lá. Bom, vocês devem se lembrar que o gato Pluro, ele some, desaparece em determinado ponto da história. E o nosso narrador está lá nessa taverna onde ele está bebendo, e aí ele vê outro gato, um gato também preto, muito parecido com o Pluro, e ele pergunta se ele pode levar esse gato embora para o dono ali da taverna, até tenta comprar o gato, e o dono diz, olha, eu nunca vi esse gato por aqui antes, é a primeira vez que estou vendo, pode levar. E aí ele leva esse gato, só que há uma coisa nesse gato que ele não havia percebido antes. Esse gato também só tem um olho. Se vocês bem se lembram, ele tinha arrancado o olho do seu outro gato.
E aí ele acha que o Pluro ele voltou do além para se vingar dele. E um dia ele também está perturbado diante da bebida. O que acontece? Esse gato acaba meio que dando um susto nele e ele fica com muita raiva. Então ele vai para matar esse gato, só que a mulher dele vem na frente e ele acaba matando a mulher. E aí ele tem que se livrar desse corpo, escondê-lo, porque senão, obviamente, ele seria capturado, seria preso e tudo mais. E ele decide emparedar essa mulher. Então a casa dele tinha uma parede que, quando tirasse algumas pedras, havia um espaço ali que caberia esse corpo. Então é justamente isso que ele faz. Ele tira essas pedras, coloca o corpo lá, coloca as pedras de volta e a parede fica perfeita. Não dá para dizer que há algo por trás dela. Então, quando os investigadores vêm ali, porque já fazia tempo que a mulher estava sumida, eles olham toda a casa e realmente não acham. Só que aí tem um porém, porque aquele dia que ele foi para matar esse gato e matou a mulher sem querer, nesse mesmo dia o gato também some e ele acha que o gato tinha se assustado, sei lá, e fugido, né? Porque o gato foi quase morto. E aí tudo, de certa forma, ia normal na mente dele, dentro do possível, né? Após o assassinato, nada pode ser muito normal, mas tudo bem. Só que o que acontece? Quando esse gato sumiu, basicamente, esse gato ele entrou ali atrás da parede junto com o corpo e o narrador não percebeu, esse protagonista não viu. E o gato ficou em silêncio durante todo esse tempo, mas agora, quando a polícia veio ali, olhou a casa e já estava indo embora, eles escutam um barulho, um miau de um gato que está vindo de trás da parede. E aí os policiais acham aquilo muito estranho e começam a olhar ali e veem que tem como tirar aquelas pedras e olhar o que está por trás dessa parede. Então lá eles encontram o corpo e o gato está em cima da cabeça do corpo com um olho só, um olho que, segundo o narrador descreve, é o olho da vingança. Então aqui nós vemos uma narrativa muito louca, uma narrativa muito criativa que desperta a nossa atenção, a nossa apreensão. Nós ficamos muito aflitos diante dela e o final é sensacional. Então vejam bem que a história, que a tese que é criada pelo Piglia cabe muito bem nesse conto. Inclusive o Piglia cita o Poe nas suas teses sobre o conto. Porque vejam bem, essa história da vingança do gato, quando o gato some, ela vai se construindo aos poucos na narrativa, só para no final ela aparecer. Também tem outro teórico, o Julio Cortázar, que na verdade essa ideia está no texto dele, mas no texto dele ele fala que foi um amigo dele que lhe disse isso, que não foi ele que criou, embora esteja no texto dele. Ele diz basicamente que um amigo dele falou para ele que um conto tem que ganhar por nocaute. E isso é muito interessante porque realmente esse conto te ganha por nocaute. Você fica assim totalmente tonto quando nós temos esse final. E outra ideia teórica aí, dessa vez do próprio Edgar Allan Poe, é sobre a questão do conto e sua brevidade. Ele diz que o conto tem que ser lido numa sentada, ou seja, que o conto você deve pegar ele, começar a ler e terminar ali. Você não pode interromper, dar uma pausa, porque senão as atividades mundanas do nosso dia a dia, da nossa rotina, vão interferir na nossa camada imaginativa dentro da história. E esse conto é um conto que cabe muito bem a essa leitura do Poe, porque você realmente começa e você não consegue parar. E aí ele tem um efeito se você lê ele inteiro e com certeza outro se você lê ele aos poucos. E para quem se interessa em saber mais sobre a teoria do conto, eu tenho dois vídeos aqui no canal, um no qual eu explico o texto do Ricardo Piglia e o outro no qual eu explico o texto do Julio Cortázar. Eu vou deixar o link ali na descrição e no primeiro comentário fixado. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vejo vocês no próximo vídeo.